Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. É sempre uma alegria poder estar aqui com você nessa quarta-feira, sempre compartilhando a palavra de Deus. Eu sou muito grata ao nosso Deus por ter você aí do outro lado, me acompanhando aqui nessa mensagem. Eu espero que você esteja bem e que essa mensagem venha edificar a sua vida. Eu te convido então a abrir a sua Bíblia comigo lá em Números capítulo 21. Nós vamos ler dos versos 4 até o verso 9. É aquela passagem que você já conhece também sobre a serpente de bronze. Vamos ler comigo? Números 21, do 4 ao 9, diz assim: Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos nesse deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Então aqui nós vemos essa passagem e quando nós a estudamos, nós vemos que essa passagem aconteceu 1500 anos antes de Cristo. Apesar da distância, 1500 anos, aqui, queridos, já era uma proclamação do Evangelho. O homem pecou e agora estava colhendo as consequências do seu pecado, das suas escolhas. Mas o homem ali, quando está naquele sofrimento, quando o homem está ali a pagar por aquelas escolhas, né? Quando está sofrendo as consequências, o homem então aqui se volta para Deus e se arrepende. E Deus então, quando o homem se volta para ele, se arrepende, Deus então apresenta a solução. O Senhor vem com a provisão, Jesus Cristo. Então nós vemos que essa passagem simboliza aqui a proclamação do Evangelho. E a primeira coisa, queridos, eu vou caminhar com você em 4 pontos. A primeira coisa que eu gostaria de falar para você é a falta do favor. Olha aí para você ver nos versos 4 e 5. O verso 4 diz que eles partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente pelo caminho. Queridos, quando você vai numa linha reta, então você está aqui, você vem numa linha reta, parece que nós vamos chegar mais depressa, não é? Mas diz o verso 4 que eles tiveram que contornar a terra de Edom, ou seja, o caminho ficou mais longo. Então ali houve mais desgaste, houve mais desafios, houve perdas e diz a palavra que o povo começou a ficar impaciente. Mas o que me chama a atenção aqui é o local. Fala que eles tiveram que contornar a terra de Edom. E aí me chamou a atenção por quê, meu irmão? Porque no capítulo 20 nós vemos que Moisés escreveu, né? Mandou mensagem para o rei de Edom, quando ele estava em Cádiz. Mas o rei de Edom não permitiu que o povo passasse por entre as suas terras. Moisés pede novamente, mas o rei novamente nega a passagem do povo por entre as suas terras. E aí isso me chamou a atenção por quê? Porque a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Queridos, quantas vezes ao olharmos essa história aqui de Deus e o seu povo, quantas vezes Deus favoreceu esse povo? Quantas vezes Deus abençoou esse povo? Quantas vezes, queridos, Deus entregou povos nas mãos do seu povo? Mas muitas vezes Deus trouxe vitória a eles.
E o povo estava sempre a reclamar, estava sempre a murmurar. E aqui, queridos, nesse momento o Senhor poderia simplesmente ter aberto o coração do rei e favorecido ali o povo perante o rei e o povo passado por entre as terras. Mas eu vejo aqui, queridos, que o Senhor permitiu que o povo contornasse ali aquela terra para disciplinar o povo, para ensinar o povo a depender dele, para ensinar o povo a confiar nele. É como, queridos, se a mão do Senhor estivesse o tempo todo sobre nós. E aí, em determinados momentos, o Senhor, queridos, pela obstinação do nosso coração, pela nossa teimosia, pela nossa rebelião, o Senhor simplesmente fecha a mão. Não é, queridos, que Ele vai trazer serpentes sobre nós, não é que Ele vai trazer o mal sobre nós. Ele está o tempo todo nos protegendo de tudo isso. Mas em determinados momentos, como diz ali em Romanos, Ele nos entrega a nosso próprio desvio da nossa consciência. É como, querido, se Ele retesse o favor, é como se Ele retesse a proteção, para que a gente então visse como é dolorido, como é difícil, como é praticamente ali, queridos, é impossível viver sem o Senhor nos favorecendo, nos protegendo, nos abençoando. Então, nesse caso aqui, o Senhor poderia ter favorecido o povo, mas o Senhor simplesmente, queridos, deixa o povo ali à mercê do deserto, deixa o povo ali entregue ao deserto devido à sua obstinação. Então, nesse ponto aqui, nós vemos, queridos, que o povo então estava aí, ele estava contornando, então ali eles começaram a ficar impacientes. Mas quando você volta só um pouquinho comigo, só um pouquinho, nesse mesmo capítulo, você vai ver que o povo, no verso 1, diz assim: quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então veja que aqui já estava tendo uma indisposição, já estava tendo uma guerra ali, e alguns homens do povo de Israel estavam sendo capturados. Então Israel fez esse voto com o Senhor: se entregares esse povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. Então ali o povo, na hora que viu que estava perdendo, na hora que viu que não tinha força, se volta para o Senhor, faz um voto com o Senhor. E olha o que diz a Bíblia: o Senhor favorece o povo, o Senhor traz a vitória para o povo. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Então, queridos, o Senhor havia acabado de favorecer aquele povo. O Senhor havia acabado de trazer vitória ao seu povo, mas um curto tempo. Bastou o povo ter que fazer um esforço a mais. Bastou o povo ter que andar um pouco mais para o povo voltar a murmurar contra o Senhor. Queridos, eu e você precisamos aqui orar pelo favor do Senhor quando nós formos fazer alguma coisa. Precisamos, quando formos num departamento público, quando formos conversar com uma autoridade, quando formos conversar, queridos, com um professor ou com o seu patrão, pede o favor do Senhor, pede a graça do Senhor nessa conversa, nesse encontro. Pede que o Senhor estenda a mão sobre você e te favoreça em tudo que você for fazer. Você vai ver que as coisas na sua vida fluem, né? E quantas vezes aqui as coisas simplesmente fluíram na história do povo de Israel sem força, porque o Senhor os favoreceu. O Senhor estendia sua mão e operava maravilhas. Mas o povo aqui, sempre obstinado, voltava a murmurar, voltava a reclamar. Então o povo, queridos, que era ali para ter atravessado menos de 200 quilômetros quando saiu do Egito e ia em direção à terra prometida, menos de 200 quilômetros. Ali, daria um percurso de no máximo 40 dias. Eles ficaram 40 anos, eles ficaram dando voltas, porque eles não aprendiam, eles não obedeciam, eles não seguiam a lei do Senhor. Então esse povo aqui, queridos, a caminhada deles ficou muito mais longa. Quando o Senhor quer nos ensinar alguma coisa, a gente está sempre voltando naquele mesmo ponto. É porque a gente não está aprendendo, nós precisamos ficar atento para ver se nós estamos vencendo cada uma dessas etapas, se nós estamos aprendendo em cada um desses percursos.
porque o Senhor quer nos ensinar, Ele quer nos levar a um lugar de maturidade. E aí eu vejo essa questão aqui, que então o primeiro ponto, a falta do favor, para que justamente nós aprendamos a buscar nele esse favor, essa dependência, que nós possamos aprender a confiar nele. Eu tive recentemente com uma irmã, lá na Itália, ela me pediu ajuda para ir buscar os documentos do bisavô dela para que ela pudesse tirar a cidadania, né? E chegamos ali, queridos, e ficamos sabendo que as repartições públicas somente atendiam online, mas nós já estávamos ali. Então eu disse para a irmã, vamos até a Comune, né? Então fomos até a Comune. E ali, queridos, nós chegamos e a porta estava fechada. Mas já estávamos ali, tocamos a campainha. E ao tocar a campainha, uma mulher nos atendeu pelo interfone. E nós falamos que estávamos procurando uma certidão. Ela então abriu a porta. Nós entramos sem agendamento, sem marcação. Entramos. E ali eu mostrei o papel para aquela mulher e disse, olha, estamos precisando dessa certidão. A mulher, educadamente, ela foi lá dentro, pegou o livro de registros da certidão de casamento, ela nos mostrou, fez a fotocópia e autenticou. Mesmo, querido, quando tudo estava sendo só online, o favor do Senhor foi à nossa frente, abriu aquelas portas e nos favoreceu perante aquela mulher. Nós precisamos do favor do Senhor. Então, ore pelo favor do Senhor. Segundo ponto que eu vejo é a falta de gratidão. Olha eles no verso 5, eu acho tão pesada, queridos, essa frase. E ele falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos nesse deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Queridos, olha aqui a murmuração, não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. E ao analisar essa frase, queridos, essa frase, ela não procede, ela não é verdadeira. Por quê? Porque primeiro ele fala que não tem pão, depois ele fala que a comida, ou seja, que o pão é detestável. Então, a questão aqui não era a falta do pão, a questão aqui não era a falta da água, a questão aqui não era a falta da comida, a questão aqui era a falta de gratidão. O Senhor nunca deixou faltar nada para o seu povo. Abre comigo a sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 2, verso 7, e você vai ver isso comigo. Deuteronômio 2, verso 7. O Senhor nunca deixou faltar nada para o seu povo. Leia aí comigo para você ver. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Não lhes tem faltado coisa alguma. Então, como eu disse para você, a questão não era a falta de alguma coisa, era a falta de gratidão. O povo estava vendo falta aonde havia provisão, porque na verdade não faltava comida, faltava gratidão. E aí, queridos, quando eu fazia essa mensagem aqui para levar para os irmãos, Deus colocou uma frase no meu coração. A falta de gratidão por aquilo que você tem, então a falta de gratidão por aquilo que você tem, gera em você uma falta que você não tem. Então o Senhor mandava o maná, mas eles murmuravam, eu prefiro o pão do Egito. Deus mandava as codornizes e eles murmuravam, mas eu prefiro a carne do Egito. Deus os havia libertado da escravidão, ou seja, eles tinham liberdade, mas quando eles murmuravam, eles estavam dizendo, eu prefiro a escravidão do Egito. Eles tinham um Deus que cuidava, que protegia, que amava, que se preocupava, mas ao murmurar eles estavam dizendo, eu prefiro a opressão do faraó. Queridos, um coração ingrato age dessa forma. Não importa quantas bênçãos foi dada, foi entregue a eles, quantas coisas foram feitas a favor deles. Quando o Senhor deixa de fazer uma só, essa que o Senhor, queridos, não fez, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você, apaga todo o resto que Ele fez.
Então o Senhor é aquele que abriu o mar vermelho na frente dos olhos de todos eles. Eles passaram por ali vendo aquele milagre. O Senhor era aquele que, queridos, os acompanhava com uma nuvem. A nuvem os protegia. Também uma coluna de fogo era o que enviava maná, e o Senhor sabe o alimento que é bom para mim e para você, um alimento que não vai aquecer o corpo naquele deserto, um alimento que vai me proteger ali, queridos, de ter que, ao processar aqueles alimentos, depois esse processo do alimento sair do organismo, não vai permitir que haja ali uma contaminação no meio daquele arraial. O Senhor sabe o tipo de alimento que entregava para aquele povo naquela ocasião, naquele período. Ele enviava codornizes, mas mesmo assim, queridos, a única coisa, quando Deus fazia algo que aquele povo não queria, aquele povo murmurava, e tudo aquilo que o Senhor havia feito era como se tivesse apagado, é como se não tivesse valido a pena. O coração, queridos, ingrato age dessa forma. Você pode fazer 10 coisas para a pessoa, mas uma que você deixa de fazer, então ela se esquece e se volta contra você. Então nós vimos aqui a falta do favor, nós vimos a falta da gratidão, né? E eu quero trazer um outro ponto, a falta da proteção. Então nós vamos vendo aqui, ó, no próximo verso, que diz assim: então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Queridos, perceba, no deserto tinha serpentes, as serpentes estavam ali, né? As serpentes e diversas espécies de serpentes, elas ficavam escondidas e simplesmente na hora de atacar dava aquele bote, né? Atacava sem esperar. Então as serpentes sempre estiveram ali. A questão é, lembra da mão? A mão estava protegendo o povo, não deixava que o povo fosse picado por essas serpentes. Quando o Senhor, ele simplesmente fecha a mão, aquelas serpentes começam a picar o seu povo. Não é que o Senhor enviou serpentes, as serpentes já estavam ali, é que o Senhor estava protegendo. E muitas vezes eu e você esquecemos de agradecer pelos livramentos, pela proteção. Quantas coisas em um dia poderia nos ocorrer, querido, se Deus não estivesse nos protegendo. Perceba que a serpente, antes deles murmurarem, não os picavam. Mas agora que eles começam a murmurar, que eles começam ali a se rebelar, que então a serpente começa a picá-los. Então as serpentes estavam ali, os israelitas, os egípcios, eles tinham medo da serpente. Então nesse momento, queridos, ali a serpente começa a picar e infelizmente muitos deles começam a morrer. Então o povo começa a experimentar sofrimento, começa a experimentar dor. E não é assim, queridos, com o pecado. O pecado nos expõe ao perigo. O pecado, queridos, ele abre brechas para nós sermos atacados. Por isso, nós ficamos desprotegidos. É preciso que eu e você possamos, queridos, vigiar e orar sempre, porque o inimigo está ao nosso derredor, pronto para nos atacar. Quando você vê o sermão do Charles Spurgeon sobre essa passagem, ele vai contar sobre um homem que cuidava ali do zoológico Garden, e ele estava despedindo de um amigo, e ele naquela despedida ele tomou álcool, né? E ficou um pouco alterado. E quando ele retornou ali para o local de trabalho dele, ele se lembrou que havia visto um homem encantando cobras. Então ele abriu ali onde ficava uma cobra marroquina, ele abriu a jaula, abriu ali o cativeiro e tirou aquela cobra de dentro da sua jaula. E começou a enrolar aquela serpente, né, aquela víbora em volta do seu pescoço. E a serpente começou a descer pelas suas costas. Então ele puxa a serpente pela cauda e muito perto da cabeça e atrás aqui para frente do seu rosto. E aí, queridos, de repente aquela serpente vem e lhe dá uma mordida bem entre os olhos aqui perto do seu nariz. E aí diz, queridos, Charles Spurgeon, que o sangue escorria pela sua face. E o veneno começou a entrar, e em poucas horas o veneno foi tomando conta do corpo daquele homem. E aquele homem veio a óbito. Queridos, com o pecado é a mesma coisa, eu e você não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos nos distrair. Da mesma forma que, queridos, que aquele veneno da cobra matou aquele homem,
né? O pecado, o salário do pecado para nós é a morte. Então nós precisamos vigiar e orar sempre. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz que o cristão ele tem uma vestimenta. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu e você precisamos estar continuamente com essa armadura. A nossa guerra não é um dia, 2 dias, a nossa guerra ela é diária. Então, quando Paulo fala aqui que nós precisamos revestir-nos da armadura, ele está nos comparando a um soldado. E soldado em guerra veste armadura. Na sua casa ele veste uma roupa de lazer, mas em guerra ele veste armadura. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que eu e você precisamos estar nesse combate, nessa guerra diariamente como soldados, queridos, que não baixa a guarda. Nós precisamos estar em constante vigilância. Por isso, não brinque com o pecado. Aqui o povo, queridos, nessa ingratidão, nessa rebelião, nessa murmuração, aqui estava nesse momento colhendo as consequências do seu pecado. E essas serpentes começaram ali a picá-los e a espalhar veneno no corpo daqueles que eram picados. E infelizmente, eles morriam. Mas aí nesse momento então, o povo se volta para Deus. Olha o verso 7, eles dizendo: o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Queridos, aqui nesse momento, o povo se voltou para Deus, o povo se arrependeu. Então eu e você, um dia também, nós nos voltamos para Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados e o Senhor apresentou para a gente uma solução, Jesus Cristo, né? E eu e você, então, precisamos levar essa mensagem adiante para essa humanidade que está em pecado, essa humanidade que tem pecado e trazido maldição sobre elas. Nós precisamos apresentar para essa humanidade que existe uma solução, que existe um antídoto para esse veneno. Aqui, o que o Senhor fez? O Senhor falou para Moisés: Moisés, levante uma serpente, faça uma serpente de bronze, coloque num poste e levante essa serpente. Aí todo aquele que for picado e olhar para essa serpente não passará pela morte espiritual, mas essa pessoa viverá. E assim foi comigo e com você, e foi com o povo de Deus, quando o povo de Deus era picado. E ele ali olhava para a serpente que Moisés havia colocado no poste. Então eles olhavam e ali aquela serpente então não deixava que eles morressem. O que isso está dizendo, queridos? Que ao olhar para aquela serpente, o povo estava confiando no poder de Deus e no perdão de Deus para as suas faltas, para os seus pecados. Eu e você precisamos, queridos, se estamos em pecado, voltarmos, nos arrependermos desses pecados, nos voltarmos para Deus e Ele perdoará os nossos pecados e dos nossos pecados jamais se lembrará. E esse é o último ponto. Jesus é o remédio, Jesus é o antídoto. Aonde houve ali, queridos, aonde o pecado abundou, superabundou a graça. E agora então nós vemos Moisés levantando essa serpente de bronze. E bronze significa juízo, bronze significa julgamento, porque ao mesmo tempo que eu e você temos um Deus de amor, um Deus que nos ama e ama tanto que se entregou por cada um de nós, esse Deus também é juízo, esse Deus também é julgamento, e nós precisamos nos humilharmos perante Ele, nos arrependermos para alcançarmos, queridos, esse perdão dele e escaparmos dessa morte espiritual e recebermos como herança a vida eterna. Existe um antídoto para esse pecado e o antídoto é Jesus Cristo. Nós precisamos, queridos, nos voltar a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Existe uma promessa nesse versículo. Está no verso 8. Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Essa é a promessa. Aquele que olhar para a serpente de metal viverá. Aquele que olhar para Cristo, aquele que crer na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, viverá. E Jesus falou isso para nós. Quando nós vamos lá, queridos, em João capítulo 3, nós vamos ver essa verdade. João
capítulo 3, verso 13 e 14, diz assim: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Olha o verso 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, o Filho do Homem foi levantado numa cruz para todo aquele que crê na obra que ele realizou na cruz, por mim e por você, possa ter a vida eterna. Ali, queridos, todo o juízo, todo o julgamento que iria cair sobre nós, caiu sobre ele. O castigo que nos trouxe a paz caiu sobre ele, estava sobre ele. Ali na cruz do Calvário, Jesus cancelou toda a dívida de pecado que havia contra a minha e a sua vida. É por isso que ao recebê-lo, é por isso que quando nós arrependemos dos nossos pecados e recebemos Ele como Senhor e suficiente Salvador das nossas vidas, queridos, nós então herdamos a vida eterna. Que eu e você possamos sempre nos lembrar de nos voltarmos em humilhação, em arrependimento para o nosso Deus. Que eu e você sempre nos lembremos de sermos gratos a Deus. Que eu e você sempre possamos orar pelo favor e pela proteção de Deus sobre as nossas vidas. E lembre-se, fixe, olhe firmemente sempre para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida. Eu te aguardo na semana que vem. Deus te abençoe.